quadro onde a gente responde as perguntas dos fãs. Então, quem tem alguma dúvida sobre o Percy Jackson e quer que a gente fale sobre ela, deixa aqui nos comentários e manda pra gente também lá no Twitter, que todas essas questões a gente tem uma lista onde estão todas anotadas, todas elas, e a gente vai estar fazendo mais sobre esse quadro, respondendo cada uma delas, que são as grandes questões do fandom. O nosso primeiro vídeo fala sobre a pronúncia certa, sobre o nome da minha irmã, Thalia ou Thalia? Bem, se você não sabe, corre lá que a gente fez um vídeo explicando certinho sobre todas as informações que a gente tem. Gente, esse vídeo tem spoilers, então veja por sua conta e risco. Hoje a nossa dúvida está relacionada com este livro aqui. O título dele também é a nossa questão. O Herói Perdido. Quem é o Herói Perdido? A ideia deste vídeo veio da enquete que a @luninhapudim fez lá no Twitter, para saber quem era o Herói Perdido, mencionado no título do primeiro livro dos Heróis do Olimpo. Aliás, quem ganhou essa enquete foi o Percy. Neste livro aqui, a gente tem a introdução de um personagem novo, que é o Jason Grace, e temos o desaparecimento do Percy Jackson. Os dois são opções para serem um Herói Perdido. Percy Jackson, nosso queridinho filho de Poseidon, ou o Jason Grace, filho de Zeus. Bem, nesse livro, ele é considerado como filho de Zeus. Porém, como a gente sabe, na verdade ele não é filho de Zeus, ele é filho de Júpiter, que tem a pequena diferença entre gregos e romanos. Bem, a primeira coisa que a gente tem que falar antes de começar a falar sobre as informações é que não tem nenhuma confirmação oficial do Rick Riordan. Ele não fez nenhuma publicação, não fez nenhuma nota oficial falando quem é o Herói Perdido. Então, a gente sabe que não é nada oficial, mas a gente tem algumas informações que a gente pode recolher dos livros sobre os dois. Primeiro ponto, ambos são heróis. O Percy Jackson, principalmente pela vitória dele contra Cronos, salvando assim o Olimpo, com ajuda, óbvio, mas ele é considerado herói por essa ação. E o Jason, por exatamente mais ou menos ao mesmo tempo, ser considerado herói por ter matado o Titã Encélado. Bem, e a grande deusa Hera deixa muito claro que o Jason é o herói dela e que o Jason é o campeão dela. Então isso é muito importante porque ela que é a responsável pela perda da memória do Percy e do Jason, então é tudo culpa dela. Isso é uma coisa importante, principalmente pela relação dela com nós, filhos de Zeus. Não tem muita afinidade com os afilhados dela. Também temos que no começo do livro, O Herói Perdido, nós temos que a memória do Jason ela foi apagada. Isso foi deixado bem claro. Então ele também pode ser considerado como perdido, por ter sua memória apagada e não saber direito quem ele é ou como ele chegou até aquele ponto. O Percy também, a gente sabe que nesse momento ele também teve sua memória roubada e ele também é considerado como perdido. Mas, para nós leitores e para o pessoal do protagonista do primeiro livro, quem realmente está perdido quanto à localização é o Percy, porque a gente não sabe aonde ele está. Já o Jason, no começo, ele é encontrado pela Annabeth, ele vai até o acampamento Meio-Sangue. Lá ele é introduzido a todo o acampamento, às rotinas, aos semideuses, ele é reclamado. Então, é muito importante esse detalhe, que quem está realmente perdido geograficamente falando, e de localização, é o Percy. Quanto ao Jason, o leitor e os protagonistas do primeiro livro sabem muito bem aonde o Jason está. Então, podemos dizer que os dois estão perdidos, porém, geograficamente, em questão da localização, quem realmente está perdido é o Percy Jackson. Bem, mas a gente sabe também que o Jason está perdido geograficamente também, mas em relação ao pessoal do acampamento Júpiter. Então, no segundo livro somente, O Filho de Netuno, a gente tem a percepção que o Jason também estava geograficamente perdido e eles não sabiam onde estavam. Porém, nesse ponto, a gente sabe que os protagonistas do Filho de Netuno não sabem onde o Jason está, eles não têm nenhuma ciência da localização geográfica dele, porém, nós leitores sabemos, porque a gente viu no primeiro livro. O título original é The Lost Hero. A palavra Lost, ela além de ser traduzida como perdido, ela também pode ser traduzida como desorientado ou como desnorteado ou sem rumo.
o que se encaixa muito bem na situação que o Jason tá. O Percy está sumido e o Jason está meio desnorteado, ele não sabe onde ele está, o que ele é, tudo certinho, porque ele perdeu a memória e foi deslocado da onde ele deveria estar. Se fosse ter Missing Hero, a gente saberia que na verdade é o Percy, porque aí já encaixaria certinho e saberia que é Percy. Não teria dúvidas. Vale lembrar também que o cliffhanger no final do livro é justamente a localização do Percy, que seria o acampamento Júpiter. Mas como a gente sabe que o Percy, ele é nosso herói há muito mais tempo que o Jason, até porque naquele livro a gente não sabia dos feitos do Jason, e questão de ele realmente estar mais perdido do que o Jason, ele é quem mais se encaixa no quesito de herói perdido. Sendo assim, quem realmente podemos considerar o herói perdido é o Percy Jackson. Porém, a gente pode considerar que o tio Rick, ele quis usar desse Lost pra gente ter um duplo sentido, que na verdade poderia representar tanto o Percy Jackson quanto o Jason Grace. Então, esse foi mais um Oráculo Responde. Espero que a gente tenha chegado a uma conclusão legal pro fandom. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo para ajudar muito a gente no canal. Se inscreve aqui no canal, certo? Só clicar no botão se inscrever e ativar o sininho para quando a gente lançar um vídeo novo você receber a notificação. Compartilha muito com os seus amigos para que a gente cada vez mais possa estar chegando a mais e mais semideuses. Não se esqueçam de, se você tem mais alguma pergunta por Oráculo Responde, deixa aqui embaixo que a gente vai estar anotando todas as questões e respondendo assim que possível, porque algumas questões a gente precisa pesquisar muito, porque a gente tem que saber se realmente tem alguma coisa oficial, se não tem, a gente vai analisar todo o contexto em cima dessa questão, pra gente poder trazer pra vocês uma resposta mais correta possível. E se você concorda, deixa aqui embaixo que realmente o Percy é o herói perdido, mas que pode ser os dois por conta da duplicidade da palavra Lost. Mas se você não concorda também, deixa aqui seu comentário aqui embaixo, que a gente é muito importante pra nós, sabemos o que vocês acham. E também assiste os vídeos lá do Monte Olimpo. As meninas lá fazem uns vídeos muito bacanas. O link delas também vai estar aqui nos cards e na descrição. Então corre lá, vê o vídeo delas também. Então, até mais, semideuses!